Cenários de Amanhã tem o patrocínio ouro de Banrisul, Gerdau, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande, patrocínio prata, Grupo SLC, apoio Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Bem-vindos à nossa série de entrevistas dos Cenários de Amanhã. Eu sou Daiane Balbinot, jornalista, e nesta rodada vamos explorar as várias facetas da reinvenção do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, de 2016 a 2026. O projeto Cenários de Amanhã, iniciado em 1986, busca compreender como o Estado, por meio de suas políticas públicas, lideranças, setores produtivos e soluções inovadoras, está construindo os alicerces de um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável. Estamos aqui para entender como essa agenda pública dialoga, inspira e convoca empresas, investidores e instituições a participarem ativamente desta reinvenção. Hoje temos a satisfação em receber Paulo Roberto da Silva, diretor do Departamento de Governança de Sistemas Produtivos da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Paulo Roberto da Silva tem uma formação bastante diferenciada, experiência em diversos setores, é engenheiro agrônomo, tem pós-graduação em administração agroindustrial, especialização em finanças e técnicas de gestão empresarial para cooperativas na Espanha. Atuou em empresas de laticínios, na indústria e no setor cooperativo. Também fez parte de consultorias para organismos internacionais entre os anos de 2005 e 2009, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Ele soma em seu currículo presença em conselhos como o da Companhia Estadual de Silos e Armazéns, Ceasa e Emater, além de ter trabalhado no BRDE. Muito obrigada, Paulo, por estar aqui com a gente hoje. Antes de mais nada, eu queria que você pudesse nos dizer, pelo seu ponto de vista, de que forma esse projeto de discussão para a construção de um futuro mais resiliente e competitivo é relevante aqui para o nosso Estado. É uma satisfação participar dessa entrevista, e ainda mais porque a gente pode dar uma parcela de colaboração da nossa experiência. Perfeito. Eu fui formado em 1968, então eu tenho 58 anos de profissão. E pelo que você colocou anteriormente, eu tive a oportunidade de desempenhar várias tarefas em vários organismos. Foi uma omissão talvez minha. Eu tive de 2003 até 2010 no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde eu fui diretor do DENACOP, Departamento Nacional de Cooperativismo, junto com o ministro Roberto Rodrigues na época. Isso que nos deu uma base muito solidificada do que nós pretendemos fazer. Quem não conhece o seu passado não sabe o que é o presente, muito menos o futuro. Então, quando eu fui inquirido para fazer parte desta entrevista, 2016 é um ano básico, um ano fundamental, e coloca mais esses anos mais para frente, mais 10 anos para frente, né? Sim, exatamente. Muito bem. Então, respondendo à sua pergunta, né, eu acho que é fundamental uma análise do que ocorreu nesse período, né, e a partir daí, desse período, a gente poder, vamos dizer assim, solidificar uma palavra que você usou, que a gente tem usado muito, que é a resiliência, né? Resiliência com sustentabilidade, né? Eu até acrescentaria outra, resiliência com solidariedade e sustentabilidade, né? Tem sido, vamos dizer assim, um dos caminhos que nós temos buscado, né? E tanto é que nós temos desempenhado funções nos diversos órgãos que eu
tive a oportunidade de trabalhar, baseado sempre num princípio de que as coisas de maneira geral são feitas sempre pelo homem ou pelas mulheres. Sim. O ser humano é que, vamos dizer assim, é fundamental em qualquer tipo de exploração que a gente vai fazer, né? E muitas vezes isso é desconhecido, desconsiderável, né? E essa é a razão pela qual, né, na minha teoria de organização, eu sempre parto do princípio que as pessoas devem ser não ensinadas, mas sim capacitadas a desenvolver as suas atividades. Enquanto você não tiver pessoas capacitadas para desenvolver as suas atividades, nós vamos sempre encontrar problemas e entraves devido a essa, vamos dizer assim, essa incapacidade que o ser humano, seja ele no posto que estiver, né, de desenvolver as suas atividades. Essa, vamos dizer assim, é o princípio básico do que a gente procura desempenhar as nossas atividades. No campo restrito da agricultura, né, eu começaria dizendo que em 2017, no governo Ieda, né, nós tivemos, pela vez primeira no Estado, uma Secretaria Estadual de Irrigação. Naquele tempo, a irrigação já era indicada como a solução dos problemas climáticos, em 2016 para 2017. Né? E de lá para cá, temos observado uma série de fatos que eu não sei se a gente pode colocar cronologicamente ou a gente vai respondendo as perguntas como você quiser. A gente já pode começar a tocar nesse assunto, porque Sim. A gente sabe que o problema da estiagem afeta drasticamente o agronegócio e também a economia do Rio Grande do Sul. Então, eu queria que o senhor relatasse a importância de promover a irrigação e também, principalmente, aquela terceira safra no Rio Grande do Sul para poder ajustar a economia e melhorar a economia. Tudo bem. Então, vem a calhar, então, essa minha observação. Então, em 2017, nós já criamos essa Secretaria de Irrigação, porque os riscos climáticos não eram tão intensos como se observou agora nos últimos 5 anos. 5 anos, vamos dizer assim. Né? Fruto de uma série de acontecimentos, né? Territoriais, né? Desenvolvimento territoriais feitos, nós hoje estamos vivendo o Rio Grande do Sul na parte mais da fronteira oeste, pega ali São Borges, São Luís Gonzaga, fronteira com Uruguai e Argentina. Quando comparado no Brasil, nós estamos sendo equivalentes ao Nordeste, tanto em condições climáticas. Olha. Nós tivemos agora, semana passada, no Ministério do Desenvolvimento de Infraestrutura Rural, lá em Brasília, o mapa que eles têm, eles colocam essa parte do Rio Grande do Sul equivalente à do Nordeste. Né? Surpresa. Surpresa para nós, porque nós fomos até lá para encomendar um tipo de trabalho que nós achávamos que o Ministério era uma das fontes, né? Porque, tirando aqui a questão da irrigação, né? O Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina são os estados aqui do Sul que não tem nenhum fundo. O Nordeste tem um fundo, o Centro-Oeste tem um fundo, a Amazônia lá tem um fundo, e nós não temos um fundo, porque o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, não tem problemas, não tinha problemas. Há muito tempo atrás, a gente teve a tal de Sudene, aqui no Sudeco, perdão. Sudesul. Sudene foi no Nordeste. Sudeco foi no Centro-Oeste e Sudene no Nordeste. E depois terminou, porque o pessoal achava que o Rio Grande do Sul era um estado que não precisava porque não tinha seca, não tinha, vamos dizer assim, os IDHs no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná não eram cabíveis ou suportáveis para ter um fundo. Hoje, nós somos equivalentes não só do aspecto clima, mas dos outros índices semelhantes a essa situação.
porquê disso, né? Um trabalho que os geógrafos, os entendidos em clima meteorológico, diz que essa província de São Pedro vai ser a primeira a sofrer os fenômenos climáticos que vêm de uma maneira avassaladora, né? Então, desde 2016, desde 2016, nos últimos 5 anos, nós sofremos que ou era excesso, falta de, a maioria das vezes, falta de chuva, e quando não era falta de chuva, tinha enchente. Tivemos duas enchentes, a 24 principal. Então, essas enchentes e essas secas, né, ocasionaram perdas irreparáveis, porque o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina e Paraná é movida pela agricultura. Nós somos geradores de 40% do PIB do Rio Grande do Sul. Vem do setor primário, do setor do agronegócio, né? E quando esse setor vai mal, os outros, por cadeia, também vão mal. Então, nós procuramos a entender o que se poderia fazer, né, para que esses efeitos climáticos não teriam os efeitos tão drásticos que têm. Em primeiro lugar, que sempre se falou, foi a irrigação. A irrigação proporciona, vamos dizer assim, oportuniza para que as plantas, os homens, o meio ambiente todo possa sofrer os impactos dessa seca com maior tranquilidade. Não que vá resolver o problema, mas ele mitiga e fortalece, né? Fortalece os elos dessa cadeia, né? Então, mais agora, depois desses últimos 5 anos, nós entendemos que a irrigação deveria ser parte prioritária dos governos. Sim. Mas, infelizmente, né, sempre quando tem uma questão que seja ela, vamos dizer assim, a bala de prata, né, que tem que ser só ela, né, ela não é que ela caia no vazio, porque a irrigação é um conjunto de fatores. Para mim, ter irrigação, precisa ter água. Nós temos água? Temos água. Para você ter energia, eu não sei se nós temos energia suficiente, né? Porque a irrigação exige água, energia, para que a gente possa tirar a água do solo e colocar na planta. Além disso, né, a irrigação não pode ser, como muitos têm havido, uma coisa da Secretaria de Irrigação. Não. Tanto é que em 2017, quando se criou a Secretaria Estadual de Irrigação, não funcionou porque isso é um sistema. E o sistema ele tem que ser, vamos dizer assim, assimétrico, intercalado, integrado com as demais secretarias. Eu, por exemplo, para me ter água, eu preciso da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que vai dizer se eu posso ter um lençol de água. Sim. E não vou prejudicar os APPs, né, as áreas de preservação permanente, se eu não vou ter problemas com os biomas, né? Então, dependo da Secretaria do Meio Ambiente. Energia, eu preciso da Secretaria de Energia, de Meio Ambiente, para que eu possa ter as voltagens, não sei mais o que, para que a gente possa fazer a água chegar onde a gente pretende chegar. Então, o que eu quero dizer com isso que é uma preocupação que não deve ser só da Secretaria de Irrigação, não deve ser só da Secretaria do Meio Ambiente, deve ser uma prioridade de um Estado, mas do governo, perdão, não de um governo, de um Estado. Porque 4 anos você não faz. Uhum. Né? E o Rio Grande do Sul, fora o arroz, que ele é 97% de área irrigada, as demais culturas não têm mais que 5%. Né? Então, quando tem essas secas, o PIB do Rio Grande do Sul sofre, o PIB da agricultura sofre, e o PIB do Rio Grande do Sul também sofre. Paulo Roberto, e quais são os principais projetos em andamento da Secretaria de Agricultura para enfrentar esses efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul?
Nós, desde o início do segundo período do governador Eduardo Leite, temos incrementado o que a gente chama de um projeto de irrigação que possa contemplar a resiliência, que possa ser sustentável e que possa ser acessível aos produtores e, via de regra, à sociedade. O que nós não temos encontrado é condições para atender esses requisitos que são fundamentais. Tanto é que nós lançamos o primeiro programa, Mais Água e Mais Renda, em 2016, e depois foi para uma fase 1 de irrigação, que iniciou com uma subvenção pequena, e depois lançamos o projeto Irrigação Fase 2, esse sim com uma subvenção de 20% do valor do projeto, com valores até R$100 mil. Exemplificando, você faz um projeto de R$500 mil, 20%, R$100 mil, o governo subvencia no bolso do produtor. Né? Caiu a gota d'água no solo, o governo subvenciona 20%. Esse projeto deu muito bons resultados. Então, iniciamos lançando agora na Expo Direto, a fase 3 desse projeto. O que nós estamos buscando com isso? Aumentar a subvenção para que seja mais atrativo ainda. Então, antes era 20% com R$100 mil, agora continua 20% de limite, mas até R$150 mil. Né? Com isso, nós esperamos duplicar na área que foi feito ano passado, né? E lançamos esse projeto agora na semana passada na Expo Direto, e já temos 100 produtores já interessados, né? Mas que precisam ter as condições anteriores satisfeitas. Energia, a SEMA, meio ambiente, para que ele possa fazer essa irrigação. E qual é a principal entrave disso, dessas condicionantes que o senhor falou? Eu diria que a falta de capacidade de pagamento da maioria dos produtores. O endividamento deles com essas quatro secas enfraqueceu muito o poder de investimento. Né? Até porque é bom que se diga, e tem que se evidenciar isso, que a irrigação sozinha ela também não resolve. Ela precisa ter solos, um tratamento de solos, para que quando a irrigação que coloca água nesse solo, ele deve estar preparado para que ele não possa escorrer rapidamente. Então, antes da irrigação, nós temos que falar em solo. E antes do solo, nós temos que falar o investimento. E esse investimento, né, devido a essas secas anteriores, acrescido de um conjunto de fatores, como a maioria desses projetos nossos são de commodities, né? Os preços estão muito baixos, os estoques estão muito altos e há uma previsão muito ruim em termos de faturamento do setor. É o leite, é o arroz, é a soja, é o milho. Né? Então, esse endividamento, ele realmente tem um entrave, uma limitação muito grande. Então, por isso é que tem que haver financiamentos compatíveis com o grau de endividamento que esses produtores têm. Se é um problema que o Estado tem de gerar receitas, dos 40% que é responsável, tem que haver uma conglomeração de fatores, inclusive com o governo federal, né, para que nós possamos ter as condições de instalar, porque a gente já sabe, sem irrigação nós não vamos longe, né, e que sejam facilitados não se quer não pagar, se quer pagar, mas com juros compatíveis, né? Agora, por exemplo, deu uma aliviadinha de 15 para 14,75, né? 0,25, né? Mas mesmo assim, os juros estão altíssimos e
essa combinação de fatores é que, vamos dizer assim, impede a adoção, mesmo o governo tendo, vamos dizer assim, colocado esse valor. E esse valor é tão pequeno, né, pela porção, que nós, também na Expo Direto, queremos lançar um robusto programa de irrigação, né, porque nisso aí foram 50 milhões, outros 100 milhões, né, mas em torno de bilhões de reais. Por isso que nós temos uma proposta que eu acho fundamental a gente colocar aqui. O Rio Grande do Sul deve para o Estado, deve para a União, parcelas em mais 15 anos, ou mais 10 anos. A nossa proposta é deixar de pagar essa parcela que está vencida agora, né? E esse recurso que seria colocado para a União fosse destinado a projetos de irrigação. Teria melhores condições de fazer e melhores condições também de pagar depois, né? Esse é um projeto que nós levamos, eu tive a oportunidade de levar junto em Brasília semana passada, com o governador e sua equipe, e com entidades representativas do setor, a Farsul, a FETAG e a Secretaria da Agricultura. E justamente considerando que a economia gaúcha tem forte dependência da agricultura, então... Sem dúvida nenhuma. Então, fecha os interesses, né? Os 40% que nós somos responsáveis, nós temos condições de reativar esse ativo, né? E para poder cumprir com os compromissos, tanto a nível estadual como a nível federal. Sim. Muitas vezes, Paulo Roberto, a população urbana ela não percebe, né, essa crise no campo. Mas isso afeta diretamente, como o senhor já havia falado inicialmente, comércio, serviços, construção civil, é toda uma cadeia, principalmente em cidades pequenas. Como o senhor avalia esse efeito multiplicador negativo de quando ocorre esse tipo de crise? Nós estamos conversando muito com a FAMURS, que é a Federação das Associações dos Municípios, né? Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Porque é lá que acontece, lá no município que ocorre e acontece, onde o pessoal planta, onde o pessoal vende, onde o pessoal faz. Então, eles têm colaborado muito com essas reivindicações de refinanciamento, né? de reestruturação de solo. Até agora, os municípios, de uma forma muito clara e evidente, deixaram claro que sem agricultura no município, né? Ser uma ideia, por exemplo, no leite, tem 3 municípios que não de 497, só 3 municípios não exploram o leite. Olha! E o leite está com esses problemas todos, mas é um recurso presente que é gerado lá e que fica no município, né? Aí o pessoal fala, mas a soja não fica no município, mas ela gera indiretamente, né, recursos. Então, é lá onde se sente e lá onde, vamos dizer assim, sentem mais a influência quando não se gera recursos para o dia a dia das prefeituras, né? Por isso que é um parceirão. Vamos rapidinho abordar a questão do impacto financeiro das quebras de safras, que não atinge apenas produtores, mas também as cooperativas. Então, qual o maior risco de danos dessa crise no modelo cooperativo do Estado? Olha, as cooperativas, é bom que você faça um pequeno retrospecto. A maioria das cooperativas no Rio Grande do Sul, elas foram criadas no tempo do trigo, né? Pode ver que é Cotrigo, Cotrijuí, Cotri não sei o quê, porque são cooperativas tritícolas e tal. Até hoje tem esse nome, né? Cooperativa tritícola e tal. Porque o trigo era uma cultura que hoje, vamos dizer assim, ocupava o que a soja hoje era o trigo, né? E havia compra estatal, e o trigo, inclusive, era comprado pelo CETRIM, que era um centro de comercialização do trigo, né? E as cooperativas, então, foram crescendo com essa
vamos dizer assim, nós não vendíamos produto, nós éramos comprados. Tá? E a gestão não evoluiu no tempo. E uma das coisas que a gente não falou, mas tem que ser falado depois, é que a monocultura ela não traz benefício, pelo contrário. Há necessidade de ter diversificação de culturas. Né? E a diversificação tem que vir acompanhado pela integração lavoura e pecuária, lavoura, pecuária, floresta. Né? Mas, respondendo à sua pergunta, as cooperativas não se readaptaram às gestões. Ficaram paradas no tempo, esperando que o governo fosse resolver o problema das cooperativas. Não foi assim. Nós tivemos 66 cooperativas, 18 cooperativas e grandes cooperativas tiveram suas portas fechadas porque não acompanharam a necessidade de gestão. Eu, inclusive, vivi, consegui, sou testemunha ocular, porque trabalhei na Cotrijuí, no tempo que a Cotrijuí era Cotrijuí, né, de ser a maior cooperativa da América do Sul. Né? E eu lembro muito bem, em 78, por aí, 74, né, nós tivemos a visita do então ministro Alisson Pavanelli, que acabou de falecer, ele era ministro da Agricultura. Então, veio até nós aqui em Juí, para uma inauguração de um armazém de fundo chato, porque os armazéns antes eram todos de fundo V. Né? E veio conosco, o presidente, veio acompanhando ele, o presidente da Coamo, da cooperativa lá de Campo Mourão. Campo Mourão, Paraná. Em 78, isso. E ele disse para nós, o Rubem, que era o presidente, eu vim aqui para ver o que vocês estão fazendo de errado. Porque o que é certo está aparecendo por tudo. Eu vim aqui para ver o que vocês estão fazendo de errado, para que eu não possa repetir na minha. Resultado de tudo isso, passado esse tempo todo, a Coamo ocupa o lugar da Cotrijuí. É a maior cooperativa da América Latina, quando na época nós éramos. Por quê? Gestão. Né? As pessoas evoluíram, né? E acompanharam toda essa tecnologia que hoje ela nos invade. Né? Ela nos invade. Não, e principalmente aquilo que eu falei no início. Investiram em capacitação das pessoas. Né? Não adianta você ter uma melhor máquina, você ter um maior sistema, se o indivíduo que vai operar, ele não tiver capacitado. Inclusive, um dos grandes problemas que nós temos hoje é a mão de obra na agricultura. E essa preocupação, então, com a mão de obra? Como é que a gente resolve esse problema, além de capacitar os trabalhadores? É, sem dúvida, o grande X do problema. Né? Porque, antigamente, se falava que na agricultura as pessoas não seguiam, porque na agricultura as condições da agricultura não eram favoráveis. Não tinha televisão, não tinha computação, não tinha, né? E com o tempo isso foi sendo elevado. Né? Hoje eu posso lhe dizer que a grande maioria das propriedades, aquelas que têm a oportunidade de ter energia, tem um grande programa chamado Energia Forte no Campo, está começando a reverter essa situação. Né? Nós temos, inclusive, em agroindústrias familiares, temos um exemplo disso agora na Expo Direto, onde temos 224 exposições de agroindústria, 90 foram de jovens. Então, os jovens estão voltando porque tem melhores condições de trabalho. Né? E, evidentemente, que isso vai fazer com que haja, ao redor disso, né, condições melhores de capacitação. Nós temos, por exemplo, o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o próprio SEBRAE, né, que trabalham isso, né, e que
vamos dizer assim, na medida que for evoluindo a percepção de que o campo pode oportunizar coisas, condições para desenvolvimento, né? Antigamente, o exemplo mais categórico é a ordenha, né? A ordenha são 366 dias do ano, né? Pode estar do luto, pode ser Natal, pode ser fim do ano, pode ser o dia do seu casamento, tem que tirar leite, né? Então, agora, com sistemas alternativos, né? com o estábulo ao ar livre, nós podemos ter uma flexibilidade de horário e vamos dizer assim, de oportunizar que as pessoas, através dessa tecnologia, possam ficar muito menos tempo no campo e ter oportunidade de fazer outras coisas, né? E o que vai, para mim, aos poucos, vai torná-lo, e essas integrações, né? A diversificação das culturas, né? Vai oportunizar que as pessoas tenham uma expertise de olhar que o campo não é só aquela prisão, né, que ele tem que fazer ficar, ele tem outras condições, e a diversificação ocupa isso, né? Quer dizer, o maior prazer de uma pessoa, no tempo assim de realização, é você colocar para o público o seu produto, né? Com o seu prêmio, né? É o reconhecimento da sociedade pelo seu trabalho. Está havendo isso hoje, né? Está à volta de jovens para o campo, né? Do campo para a cidade, né? E diminuir, inclusive, esses cinturões. Assim. Agora é preciso saber o que a gente faz, né, com esses cinturões de misérias que estão em volta das cidades, né? O senhor falava anteriormente da monocultura, né, que ela não traz benefícios. O produtor há décadas planta soja. Na prática, como é que ele consegue migrar para uma outra cultura de forma rápida? Quais seriam as alternativas viáveis hoje? Os projetos que nós estamos chamando de segunda safra e terceira safra. Tem certos produtores que trabalham de outubro a março, que é o tempo de plantar em outubro e colher em março. Não existe mais possibilidade disso. O campo, as tecnologias exigem que nesse período que não tem produção, ele seja trabalhado esse solo, né, para poder depois também atingir com melhores condições o que você vai plantar em outubro, mas precisa ser trabalhado ao longo do ano. E trabalhando ao longo do ano, você vai ter que colocar plantio direto, você vai ter que colocar um milho, você vai ter que colocar um sorgo, você vai ter que, no inverno, colocar, por exemplo, é uma coisa que eu iria falar depois, no inverno era só o trigo, o triticale, e hoje está surgindo outras culturas. A canola hoje é um produto que vai dar muito o que falar, né? A canola. Mas também, né, e agora por necessidade, né, necessidade financeira, necessidade técnica, necessidade do campo, é preciso também que nós criemos alternativas para o nosso próprio soja, por exemplo. Né? Não é possível nós continuar soja vendendo grão como commodity. Entendeu? Então, nós não agregamos valor. Nós oportunizamos para quem compra o grão oportunizar o valor. Então, há uma corrente muito grande de que o grão seja beneficiado aqui, com farelo, né? Com o que chama DDG, que é o que sobra da moagem, e que o que sobra da moagem, que chama DDG, ele é um excelente produto para o leite e para
o boi. Né? Mas aí, Paulo Roberto, te interrompendo, a gente não recai naquele problema que é investimento, recursos financeiros, para que a gente consiga agregar valor? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a razão pela qual, né, eu estou falando assim, quando eu falo dos investimentos, assim, de que o crédito ele é seletivo, né, os produtores já estão se conscientizando-se que era preciso, como no nosso tempo, sempre dizia, você tem que ter uma safra no bolso. Uma de reserva. Exatamente. Quando der algum entrevista, você lança aqui. Não, o que a maioria dos nossos produtores fazia? Ganhou uma certa coisa, mais campo. Mais outra máquina. Vou fazer isso. Não tem mais esse espaço. Esse espaço terminou. Então, ou você faz uma gestão diferente do que você vinha fazendo, e essa que nós estamos chamando de economia circular, que é uma economia diferente, né? É uma economia que exige a presença do administrador o tempo inteiro, não é só de outubro a março, ele tem que estar lá, ele tem que ver como é que está o solo dele no verão, no inverno, choveu ou não choveu, né? E não fazer como fazia anteriormente. Depois de março eu vou, sei lá, eu vou fazer o que quer, mas não se dedicava às atividades dele. A atividade agrícola ou pecuária, ela é uma atividade que exige muito mais do que a própria indústria. Por quê? Porque é uma atividade ao relento, ao sol. Eu não posso dizer para a indústria, como eu digo, está mal o preço do carro, não vou fazer mais o carro. Eu vou dar férias coletivas. Eu não dou férias coletivas para a soja, eu não dou férias coletivas para o milho, eu não digo para o cara, não vai tirar leite hoje, não sei. Você está entendendo? Então, por essa peculiaridade de uma exploração ao céu aberto, né, é que nós temos que ter uma gestão muito mais eficiente, muito mais detalhada para poder enfrentar esses desafios que estão aí e que não são poucos. Sim, e aí vem o seguro rural, que é importante, volta ao centro do debate por conta dessas perdas consecutivas. E o que pode ser feito no âmbito estadual para ampliar a cobertura e reduzir esses custos? Bom, em primeiro lugar, todos esses seguros eram todos federais. Era o Proagro, que era uma seguração mais do agente financeiro, depois tem, eles chamam de PCR, Programa de Subvenção Rural. Né? E como também ocorreu com o Plano Safra, cada vez menor é a participação dos organismos federais. Isso é bom ou é ruim? É bom e é ruim. É bom no sentido de que o pessoal precisa buscar fontes alternativas, já que o governo, né, depende vamos dizer assim, da plataforma governamental para quem está governando, acha que parte do agronegócio, do agrobusiness, tem condições de se autofinanciar. Tem condições, na versão dos homens que tomam a decisão de lá. Né? E cada vez mais é a parcela dos recursos controláveis, que a gente chama recursos do tesouro. Né? E baixando o Plano Safra para a feitura das lavouras, né, baixou também a subvenção do seguro. Que o seguro é uma coisa essencial. A céu aberto, como é que não pode ter seguro? Tem que ter seguro. Né? Depois de voltas, e muitas voltas, agora inclusive na semana passada, nós tivemos uma reunião no Ministério da Agricultura, onde está se estudando, e é muito provável que se tenha já na próxima safra esse estudo que eles estão terminando agora. O que acontecia? Em média, em tempos normais, o seguro tinha um custo de 8%. Normal. No Rio Grande do Sul, devido às intempéries, vamos dizer assim, interfere e as seguradoras fazem biquinho para vir trabalhar aqui. De 5 safras, eu tenho 4 com prejuízo, com déficit, eu não vou.
Então, tem que haver uma subvenção por parte do governo. E dessa média que eles tiraram de 8%, né, vamos dizer assim, que fosse financiado, que fosse 6 o custo desse seguro. O governo vai subvencionar 50%. Então, para o produtor, vai ser 3% a seguro. Então, há com isso uma volta das seguradoras. E mais ainda, o seguro tem que ser paramétrico. Tem que ser paramétrico. Eu tenho que segurar o quê? A chuva? Tenho que segurar o granizo? Eu tenho que segurar o que eu tenho que segurar? Né? Entendeu? Então, nós acreditamos que haja uma volta das seguradoras com essa subvenção de 50% do custo e que seja parametrizado para poder ser avaliado. Né? Tem várias coisas, né, no nosso setor que é difícil a gente ter num outro setor assim tão grave, né, que é a ocorrência de fatos, né, fitossanitários. Sanidade está aí a gripe aviária, teve aí a mosca do sei do que, né, e esses, o fitossanitário no que diz respeito, por exemplo, nos cítricos, a mosca dos cítricos, na uva, essas coisas todas, né? Então, o seguro tem que ser parametrizado para eu vou contemplar isso ou não vou contemplar aquilo, né? Mais abrangente. Mais abrangente e que essa é um começo e que dá 50% de subvenção. Eu acredito que vai ter uma procura maior nesse sentido, né? Porque as barreiras são muito complicadas, né? Principalmente nas questões de commodities, né? Na realidade, nas commodities, tanto trigo como soja, como milho, a gente sempre torce, é uma coisa assim muito ruim de se falar isso, mas a gente sempre torce que o outro companheiro vá mal. Tomara que a Argentina não colhe aquela semente, a Rússia não colhe o trigo, né? Porque com isso, ao contrário do que está hoje, um dos grandes problemas que nós temos hoje na agricultura são os estoques altos. Os carry-overs, os estoques de passagem, estão altíssimos. Ocorre com arroz, por exemplo? Então, arroz, né? Arroz, o custo é 70, o custo é 70, está vendendo por 50. Não tem ponta que fecha. Né? E como é que tu vai fazer? Então tem que ter argumentos de não recolher o imposto, não pagar aquilo, não pagar aquilo outro. Mas é um problema assim que vamos dizer assim, de difícil solução, mas há possibilidade de fazer essa. No caso do arroz, aí, não sei se você vai chegar mais para a metade do sul, né? Que é onde era só o arroz e hoje está entrando a pecuária, ou era só a pecuária e está entrando o arroz, e era só a soja, ou era só arroz e agora tem pecuária de novo, né? Pecuária está de novo voltando para a metade sul, né? Não sei se você vai fazer. Pois é, e aí o senhor falava dessa questão do arroz, a gente tocou nisso, mas qual segmento da agropecuária que apresenta a melhor relação entre rentabilidade e potencial de crescimento? Existe? Ela não é assim. É hoje essa cultura. Então, amanhã pode ser. Pode ser. Qual é? Hoje, por exemplo, na metade sul, que historicamente tinha só a pecuária, entrou a soja. E o arroz ainda tinha, né? Pouco nessa região onde eu estou falando, né? E hoje, o que a gente encontra? Um perfeito acasalamento entre arroz, milho, soja e gado. Gado, pecuária de corte. Né? Há um ditado, inclusive, que aí é difícil ter esses 4 setores, 4 culturas com problema. Um vai ter mais, outro vai ter menos, né? E hoje a pecuária de corte ela entra como uma luva nesse sistema, porque é um sistema integrado. Eu tiro a soja ou tiro o milho e ponho o gado. Né? O gado tem uma característica muito boa aqui, o nosso gado, pela qualidade. Né? É um bioma, vamos dizer assim, favorável. Né? E hoje a pecuária de corte é a que tem
maior viabilidade hoje em termos de E pode fundo. ser uma alternativa para a estiagem. Também para estiagem, né? Tem um ditado dos velhos campeiros da fronteira, praticamente, ele sempre diz assim, olha, você pode plantar arroz, você pode plantar soja, você pode plantar o que você quiser, mas você tem que ter sempre o rabo do boi para tirar da situação. E é sabedoria campeira, o rabo do boi. Quando as coisas estão mal, você ajeita o rabo do boi. Com sua experiência no setor privado e também em organismos internacionais, como avalia o atual nível de integração entre setor público e iniciativa privada no agronegócio gaúcho? Excelente pergunta, como diz já esteve melhor em tempos antigos, tempos atrás, né? Porque, na realidade, um não vive sem o outro não vive sem ele, né? Nós temos exemplos assim, de que um exemplo típico que vamos dizer assim, é colocado, sempre quando se discute essas coisas, que é o Fundesa, é um Fundo de Desenvolvimento para a Sanidade Animal, que era antes da FEA, que era um Fundo Estadual para a Aplicação no Animal. Houve os olhares se coincidiram, né, e fizeram o Fundesa como privado. O próprio produtor desconta um certo valor e coloca nesse fundo, que é gerido pelos privados, né? E hoje é o que mais funciona, né? Para aftosa, para tuberculose, para brucelose, entende? Então, um exemplo do Estado, esse fundo hoje faz muito bem a sua parte. Mas, por outro lado, nós não temos isso na agricultura, por exemplo. Nós não temos um fundo para a agricultura, né? Nós não temos um fundo para a energia, né? Tem aquele programa Energia Forte no Campo. Nós não temos um programa que possa recompensar o produtor por um tipo da natureza, né? Hoje está se criando um programa antigranizo, mas feito antigranizo por produtores privados lá na Serra. Antigranizo, mas com a participação do Estado. O Estado entra com a mão de obra, entra com mais o recurso final. Então, as parcerias públicas e privadas já estiveram num nível mais acentuado. Agora, assim, um nível mais palatável, né? E hoje sempre tenho que... Eu vou dar a minha parcela de colaboração, quanto por cento eu vou ter que fazer na frente. Um exemplo típico. Nós temos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estou falando em outra secretaria, era Agricultura, era Meio Ambiente, era Energia. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico criou um programa chamado Fundopem. O que é esse programa? Você tem a sua indústria de produtos agropecuários, e você vai fazer um investimento. Muito bem. O Fundopem recolhe o crédito presumido que você teria de pagar ao Estado, via de ICMS e outros produtos, e repassa para você. Em vez de você pagar, você pega esse recurso e investe em melhorias da sua produção. Isso é uma parceria pública e privada que está dando resultado, né? Embora são ainda pequenos, né? O pessoal se queixa que é uma coisa assim, muito burocrática, o Estado é muito pesado, né? Mas é uma das coisas que se pode fazer e está se fazendo, né? Então, o senhor acredita que essa parceria, essa cooperação deveria ser mais equilibrada? Mais equilibrada, e o ponto de equilíbrio é difícil de você achar, porque não pode ser geral, ele tem que ser proporcional e por produto, né? Você quer ver a coisa que mais funcionou, logo que começou com toda a desconfiança, foi a integração, né? O produtor fazer a integração com quem lhe dá o insumo, né? No caso da aves e suínos, né? Você trabalha, né?
os insumos, tanto de alimentação como de medicamentos, essa coisa toda, você fica 60 dias no porco, na galinha, 6 meses no porco, um pouco menos, e no fim, na hora da venda, há proporcionalmente uma divisão de resultados, vamos dizer assim. Né? Então, isso é uma integração que funciona. Funciona. O produtor não tem o recurso, o capital necessário para investir na propriedade, a indústria, como faz, vende lá na frente, e tem todos esses argumentos hoje de comercialização, né, que possam oportunizar isso. E teria alguma experiência internacional que poderia ser adaptada aqui ao contexto gaúcho? Experiência internacional. O senhor observa, pode ser aqui na América do Sul mesmo? Não me vem assim a cabeça agora, mas deixa eu me ver. Não, nesse sentido não. Há um estudo que no pessoal chama essas relações de troca de sistema Bartier, né? Eu não tenho recurso para comprar os insumos. Você me dá esses insumos, fertilizantes, ureia, e no fim, quando eu vender... Eu dou a produção, uma parte. Exato, uma parte da produção. Né? Isso é um esquema que veio do exterior, né? Veio do exterior em função dessas limitações de capital, que para nós ainda, vamos dizer assim, não digo que seja incipiente, mas ele precisa ser muito bem aperfeiçoado, né? Porque na hora da venda, né? Na hora da venda sempre tem aquele negócio, você vendeu por quanto, porque não vendeu cada um por aqui. pratica o preço que quer. E tem a questão do edge, essa Sim. coisa toda, né? E um dos esquemas, você me perguntou qual é um outro esquema assim, qual é a outra cultura que tem, eu citaria como um exemplo muito excelente, o tabaco. O tabaco, embora tenha todas essas restrições de ordem ambiental, tudo, os produtores de tabaco, se você perguntar se ele quer trocar por outro produto, ele não, eu quero ficar com o tabaco. Porque o tabaco, ele funciona nesse esquema, é o lidô, e você classifica as folhas, vende, e você tem o seu recurso. Tem uma publicação agora da FUBRA, que é a Associação dos Fumicultores, que seria interessante fazer uma coisa específica sobre isso. O levantamento diz que dos produtores, eu não lembro bem o número, que é 35, 40, 50 mil, são os que têm melhores índices de vida, IDH, de tabaco. Agora, você não pode também chegar a dizer, vamos todo mundo plantar tabaco. Né? Sim. Né? Mas o tabaco é um produto que tem uma relação muito grande nessas coisas de intelecção. E agora vai ter, está crescendo muito a questão da CMPC, papel e celulose, que está dando também uma gratificação bastante interessante, né? E gera bastante recursos, né, para a renda, para o Estado, né? Mas o tabaco hoje é um produto que a gente fica meio assim, né? Porque tabaco, COP24, essa coisa toda, né? Mas os produtores de tabacos estão, nessa altura de coisas, felizes. Ótimo. Para finalizar rapidamente, qual é o maior desafio estrutural da agricultura gaúcha para os próximos 10 anos? É clima, crédito, tecnologia ou sucessão rural? O conjunto. É o conjunto, não é de forma isolada. Todas elas têm a sua parcela. E às vezes é um, às vezes é outro, né? E o ideal, claro, que o Estado tivesse condições de suprir todas elas, a começar pelo crédito e endividamento, né? Porque é impossível tu trabalhar hoje com essa taxa de juros, né? Quando eu estudava economia, no tempo do Zepa lá, dizia que nem com uma conha irrigada você paga essa taxa de juros. Né? E porque também, né, são os fatores hoje inaliáveis. Né? Está aí agora, por exemplo, a geopolítica. Quem quer dizer que agora
o meu produto que eu estava plantando ia fazer agora, encomendar, de uma hora para outra sobe 10, 15%, né? Com toda essa crise geopolítica que está aí, não é? Quem que ia ter essa questão fitossanitária cada vez mais assim, rondando, né? Tem uma ave que está lá no Taim, ela pode ter trazido não sei do que, e aí todo um esquema já, a China, já a nossa dependência de mercados externos faz com que o produtor acaba o comprador acaba colocando o preço no seu produto, né? E como a gente tem uma dependência, né? E a gente fica à mercê dessa dependência, né? E mais ainda, né? Numa situação que se encontramos hoje, é preciso que você falou a necessidade de nós revermos a nossa gestão a nível de propriedade, né? Nós não somos só produtores de alimento, hoje nós somos produtores de energia. Tá? E tem coisas assim que estão vindo assim numa velocidade grande, né? Quem diria que o etanol do milho hoje vai entrar no combate à inflação no que diz respeito a combustível, os biocombustíveis, né? Então são coisas que vão surgindo ao natural, né? Os biocombustíveis. Agora, que luz que deu que as 3 maiores cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, a Cotrijal de Nome Toque, a Cotrisal de Sarandi e a Cotripal do Panambi, as 3 formaram uma empresa, tipo a empresa do Bioit aí, do Erasmo Batistella, para formar biocombustível. Eles vão produzir soja para biocombustível. E hoje o combustível, o biodiesel já está 17% vai ser, né, de integração. E essas coisas vão surgindo ao natural. Uns dizem ainda que o Brasil não vai ser só o responsável pela alimentação. O Brasil vai ser responsável pelas fontes alternativas de energia. Uma energia descarbonizada, uma energia que vai ter o seu viés, não só no alimento, mas também nas outras que compõem esse setor que é riquíssimo e que precisa ser muito bem gestionado. Eu conversei aqui com Paulo Roberto da Silva. Muito obrigada por essa conversa. Muito bom poder recebê-lo aqui no Cenário de Amanhã. Para mim também foi um prazer. Fez com que eu anotasse algumas coisas, mas não li nada delas. Que bom! Então isso foi muito bom. Mas foi muito bom, né? E eu gostaria de ressaltar aqui que o setor agronegócio, o setor do agronegócio está sendo e vai ser a mola propulsora, não só do Rio Grande, mas como os países de clima tropical e úmido como o nosso, já está sendo responsável por grande parte da alimentação, né, e grande parte da energia. E os povos que não têm energia, que não têm alimentação, não têm paz. Então nós somos os guardiões da paz. E se der condições para nós vamos alimentar grande parte do mundo e fazer a energização que é possível e é indispensável para que nós possamos viver uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais solidária. Palavras de Paulo Roberto Silva, experiente, quase 60 anos de profissão. A intenção do Cenário de Amanhã é justamente essa, refletir sobre os desafios e nos engajar nas oportunidades. Essas entrevistas terão um papel fundamental na construção do documento Rio Grande, a reinvenção do futuro, que reunirá os conteúdos do projeto em formato impresso e também digital, com análises, dados oficiais e insights. Então, até a próxima.